Se você acha que a ideia de terraformar Marte é algo para o futuro distante, pense novamente. Os planos para transformar o planeta vermelho em uma nova casa para os humanos já estão em andamento, e isso pode acontecer muito mais rápido do que imaginamos. Lasers gigantes, terraformação e um novo começo para a humanidade? Tudo isso pode ser realidade nas próximas décadas. Você não vai querer ficar para trás quando a Terra já estiver olhando para Marte como o nosso novo lar, certo? Então, fique ligado aqui no canal, porque você está prestes a descobrir como isso pode acontecer e como as tecnologias de hoje estão fazendo isso ser possível amanhã. Aproveita, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos que adoram uma história maluca. Você já imaginou transformar Marte em um planeta onde a gente poderia respirar, tomar banho de mar e até plantar uma horta? Parece algo impossível, mas cientistas e engenheiros já pensam em maneiras de terraformar o planeta vermelho, e uma das ideias mais loucas envolve lasers gigantes. Marte é um planeta inóspito, com uma atmosfera finíssima, praticamente sem oxigênio respirável e com água líquida quase inexistente. A primeira missão de qualquer tentativa de terraformação seria começar a aquecer o planeta, e é aí que entram os lasers orbitais. Imagina enormes feixes de luz solar concentrada derretendo a superfície de Marte e liberando gases que ficaram presos ali por milhões de anos, como o dióxido de carbono e um pouquinho de oxigênio. E esse processo poderia criar uma espécie de efeito estufa, aumentando a temperatura e fazendo com que o gelo marciano se transforme em água, criando rios e oceanos rasos. Mas a atmosfera marciana ainda estaria longe de ser respirável, porque Marte tem pouquíssimo nitrogênio, um dos gases essenciais para a vida como a conhecemos. Uma das ideias mais audaciosas é importar nitrogênio de Titã, a maior lua de Saturno, usando fábricas automatizadas que liquefazem o gás e o enviam para Marte. É praticamente uma operação de logística interplanetária digna de filme de aventura. Com o aumento da temperatura, mais gases na atmosfera e água líquida disponível, seria possível introduzir formas de vida simples, como bactérias fixadoras de nitrogênio e fitoplâncton nos oceanos, para começar a criar um ecossistema capaz de se sustentar sozinho ao longo do tempo. Claro que nem tudo são flores. Marte não tem campo magnético natural como a Terra, então sua atmosfera fica vulnerável ao vento solar, que poderia arrancar o ar recém-criado e enviar tudo para o espaço. Uma solução criativa é construir um anel supercondutor no ponto L1 entre Marte e o Sol, criando um campo magnético artificial que funcione como um escudo gigante para proteger a nova atmosfera. O processo todo é gigantesco, com etapas que podem levar séculos, muita tecnologia avançada, energia e recursos. Mas imaginar que poderíamos um dia caminhar em praias marcianas, respirar sem máscara e até cultivar alimentos em Marte é de deixar qualquer fã de ciência e ficção científica com os olhos brilhando por curiosidade. É um projeto audacioso, cheio de desafios e soluções criativas que parecem saídas de um filme futurista, mas que nos faz refletir sobre até onde a humanidade poderia chegar se realmente decidisse conquistar outro planeta e transformá-lo em um lar. Além de aquecer Marte e criar uma atmosfera respirável, outro desafio gigante é a gravidade. A gravidade marciana é cerca de 38% da gravidade terrestre, o que significa que tudo pesa menos e os corpos humanos e animais teriam que se adaptar a esse novo ritmo. Ossos e músculos poderiam ficar enfraquecidos se não fossem desenvolvidas formas de treinamento específicas. E o crescimento de plantas também seria afetado, precisando de engenharia genética para que as culturas se desenvolvessem normalmente. Mas a criatividade humana não para. Laboratórios estão experimentando culturas de plantas que crescem em gravidade reduzida, estudando como luz, água e nutrientes podem ser ajustados para que Marte se torne um ambiente produtivo. Outro ponto interessante é a radiação. Sem um escudo magnético natural e com uma atmosfera ainda mais fina, a radiação cósmica e solar é muito maior que na Terra, representando risco para humanos e animais. A solução envolve desde habitações subterrâneas até escudos de plasma ou campos magnéticos artificiais em volta das cidades, criando bolhas seguras para viver. Com o tempo, se tudo der certo, a superfície de Marte poderia se tornar mais hospitaleira, com oceanos, rios, vegetação adaptada e até clima mais estável, permitindo que futuras colônias humanas não precisem mais viver apenas em cúpulas pressurizadas. A introdução de organismos vivos vai precisar ser cuidadosamente planejada para criar um equilíbrio, evitando que uma espécie domine outra e destrua o ecossistema.
Cientistas já imaginam bioengenharia planetária, onde micro-organismos, algas e plantas sejam cuidadosamente selecionados para criar oxigênio, fixar nitrogênio e até regular a temperatura. Marte poderia passar de um deserto vermelho e gelado para um planeta com zonas verdes, mares rasos e regiões temperadas, tudo controlado e gerenciado por tecnologias futuristas que soam como magia científica. E mesmo que tudo isso pareça distante, pensar em terraformar Marte nos faz questionar os limites da engenharia, da biologia e da exploração espacial. A ideia de lasers gigantes orbitando o planeta, anéis magnéticos protetores, oceanos artificiais e colônias vegetais é fascinante, porque combina ciência, imaginação e esperança, mostrando que a humanidade está sempre buscando ultrapassar fronteiras e criar possibilidades inimagináveis. E no meio dessa aventura, podemos imaginar como seria ver o nascer do sol sobre dunas vermelhas transformadas em paisagens com tons de azul e verde, sentindo a brisa de um novo mundo, sabendo que tudo começou com ideias audaciosas, experimentos minuciosos e muita vontade de transformar o impossível em realidade. A cada passo, Marte deixa de ser apenas o planeta distante do Sistema Solar e se torna um projeto de criação humana, onde a ciência encontra a ousadia, a curiosidade e a perseverança, nos fazendo sonhar com um futuro em que a vida possa florescer em lugares que hoje parecem inabitáveis. Além dos desafios científicos e tecnológicos, a terraformação de Marte levanta questões sociais e filosóficas que fazem nossa imaginação disparar. Quem seriam os primeiros habitantes desse novo planeta? Como organizar uma sociedade em um ambiente tão extremo? A colonização marciana exigiria não apenas engenheiros e cientistas, mas também médicos, psicólogos, educadores e agricultores capazes de viver em condições controladas e incertas, criando uma microcivilização altamente dependente de tecnologia e colaboração. Cada passo de progresso precisaria ser cautelosamente planejado, desde a construção de habitações resistentes a tempestades de poeira, até sistemas de transporte e comunicação que permitam manter contato com a Terra. A economia marciana também seria única, baseada em recursos locais, como minerais e energia solar, e talvez até em novas formas de moeda digital, adaptadas a um ecossistema fechado. Ao mesmo tempo, os primeiros colonos enfrentariam dilemas éticos. Até que ponto é certo alterar o planeta? Que espécie de vida, se existir, poderia ser impactada? Cientistas e filósofos já discutem essas questões, ponderando sobre os limites entre exploração e preservação, inovação e responsabilidade. E no meio desse cenário, a criatividade humana continua a brilhar. Arquitetos imaginam cidades flutuantes sobre mares artificiais, fazendas verticais adaptadas à gravidade reduzida, laboratórios que simulam ecossistemas completos dentro de cúpulas transparentes e robôs que trabalham lado a lado com humanos para manter tudo funcionando. Marte, antes um planeta silencioso e inóspito, poderia se tornar um laboratório vivo de experimentos sociais, científicos e tecnológicos, onde cada avanço é acompanhado de aprendizados cruciais para a sobrevivência e adaptação humanas. Pensar em Marte terraformado nos faz refletir sobre nossa relação com a Terra. Se conseguimos imaginar a transformação de outro planeta, talvez possamos aplicar parte desse conhecimento e cuidado para melhorar nosso próprio mundo, preservando recursos, equilibrando ecossistemas e inovando de forma sustentável. No fim, o processo de terraformar Marte é mais do que ciência ou engenharia, é uma aventura intelectual que mistura curiosidade, imaginação e coragem, desafiando-nos a repensar o que significa criar vida e condições habitáveis em lugares que parecem impossíveis. E enquanto olhamos para o céu noturno, vendo o pequeno ponto avermelhado brilhando entre as estrelas, podemos imaginar um futuro em que as crianças do século XXI contem histórias sobre cidades marcianas, oceanos artificiais, florestas adaptadas e colônias humanas vivendo lado a lado com robôs e micro-organismos cuidadosamente selecionados, sabendo que tudo começou com ideias audaciosas, lasers gigantes, engenharia biológica e, acima de tudo, a curiosidade insaciável que nos move desde os primeiros passos na Terra até as fronteiras do universo.
Marte deixa de ser apenas um planeta distante e se transforma em um símbolo do que a humanidade pode alcançar quando ousa sonhar, planejar e agir, mostrando que, com ciência, imaginação e colaboração, o impossível pode, um dia, se tornar realidade.